Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, do dia 29 de março de 2025, aonde nós estamos com o tema hoje, o Espírito Santo quer te guiar. Você está pronto? E eu quero começar esse devocional trazendo aqui uma ilustração para que você possa começar a meditar sobre essa palavra de hoje. Então eu quero que você imagine o seguinte: você está dirigindo por uma estrada desconhecida à noite. Você sabe que dirigir numa estrada desconhecida à noite, ela não é fácil, mas que você está sendo guiado ali por um aplicativo de GPS, um aplicativo de navegação. Só que esse aplicativo de navegação, ele começa a dar comandos assim, um pouco estranhos, contraditórios, te levando por ruas escuras, às vezes até sem saída. O que você faz? Você segue confiando cegamente nesse aplicativo de navegação ou você para fazer uma reavaliação das suas rotas? Pensou nessa ilustração? Agora, diante dessa ilustração, eu quero que você pense: e se esse aplicativo de navegação fosse a sua vida espiritual? E ele estivesse configurado errado, levando você para um caminho errado? E aqui eu quero que você responda para você mesmo algumas perguntas. Quem está guiando os seus passos? As suas emoções? A sua lógica? O conselho das pessoas ou o Espírito Santo? Então hoje, queridos, você vai descobrir como discernir a voz do Espírito Santo e como seguir sua direção pode mudar a sua vida completamente. Mas eu te pergunto, você está realmente pronto para ser guiado pelo Espírito Santo? Então, fique comigo até o final desse devocional, porque Deus tem algo poderoso para revelar para você, para te ensinar nesse dia de hoje. Já aproveita, deixa o seu like para ajudar no nosso engajamento, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação, tá bom? Então vamos lá, queridos, vamos para o nosso primeiro texto base que eu separei aqui. O livro de Números, lá no Antigo Testamento, o livro de Números, capítulo 9, nós vamos ler do verso 17 a 23, tá bom? Se você tiver com a sua Bíblia, você já abre aí. Se você não tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo aqui na tela, que eu já estou colocando para você aqui, ó. Então diz assim: sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas seguiam adiante. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam adiante. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não seguiam adiante. Quando, porém, ela se levantava, seguiam adiante. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante.
cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Queridos, esse texto, embora ele esteja no Antigo Testamento, ele traz uma direção espiritual para nós muito forte. E eu quero que você entenda que a maior direção que nós vamos ter nesse texto é que quando Deus se move, você se move. Você só se move quando Deus move, quando Deus ordenar. Mas deixa eu trazer uma explicação bem clara sobre o contexto para que você entenda aqui. Aqui, esse contexto, o povo de Israel está no deserto, onde Deus guiava o seu povo através de uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Essa era a representação, isso simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Tá? A nuvem e também a coluna de fogo. Isso representava simbolicamente a presença de Deus no meio do povo. Tá? Se isso simbolizava a presença, também trazia direcionamento e proteção. A nuvem e a coluna de fogo não era só presença, mas era o direcionamento e a proteção. Só que havia uma condição. E qual que era a condição? O povo só se movia quando Deus se movia. Lembra que eu disse para você? Que a base desse texto é Deus, quando Deus se move, você se move? Pois é. Então aqui eu quero trazer 3 verdades espirituais que podemos aprender só com esse texto que nós lemos. 3 lições importantes. Presta atenção. A direção de Deus nem sempre faz sentido ao ser humano. Pode reparar no texto. Às vezes eles passavam do entardecer até o amanhecer e já partiam. Outras vezes eles passavam dias, semanas, meses parados num lugar. A direção de Deus nem sempre faz sentido para a nossa mente humana. Ou seja, o povo de Israel não sabia quando ou para onde a nuvem os levaria. Mas isso exigia do povo de Deus, do povo de Israel, uma plena confiança e dependência de Deus. Não importa para onde eu ia, para onde me levaria, eu tinha que confiar em Deus para onde a nuvem ou a coluna de fogo me levaria. Segunda lição que eu tiro dessa passagem. A obediência a Deus ela tem que ser instantânea. Por quê? Porque a obediência instantânea ela é essencial. O que é uma obediência instantânea? Deus manda, você já faz na mesma hora. Se Deus movesse a nuvem e alguém decidisse ficar, essa pessoa ficaria sozinha no deserto. Deus não ficaria com ela. Deus moveu, move junto. A obediência tem que ser instantânea. Eu não tenho tempo para ficar parando, pensando, analisando. Eu tenho que ver. Deus moveu, Deus ordenou, Deus levantou acampamento, saiu. Eu também vou sair. Eu também vou fazer aquilo que Deus está fazendo. Obediência instantânea. Terceira lição. O tempo de Deus é diferente do nosso. Como eu disse, às vezes a nuvem ficava por dias, meses ou até anos no mesmo lugar. Mas o povo tinha que confiar que Deus sabia o que estava fazendo. Ou seja, queridos, confiar em Deus não é entender o que Deus está fazendo, mas obedecer o que Deus está fazendo. Por que muitas pessoas não conseguem seguir a Deus, andar com Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir o direcionamento do Espírito Santo? O grande problema está aqui. As pessoas elas querem entender o direcionamento, elas querem entender o direcionamento do Espírito Santo, quando na verdade não nos cabe entender, cabe obedecer instantaneamente. E entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós vivemos
aprisionados num tempo chamado Cronos, onde tem 24 horas, onde tem dias, semanas, meses, anos. Deus não está preso nisso. Deus ele não está preso ao Cronos. O tempo de Deus é o tempo oportuno, o tempo ideal, o tempo certo. Então não nos cabe entender esse tempo, mas obedecer sempre que Ele mandar, se mover sempre que Ele se mover também. Então eu quero que você pense comigo, raciocine comigo e medite nesse devocional de hoje, queridos. Quantas vezes Deus já moveu algo na sua vida, mas você insistiu em ficar onde estava? Deus se moveu, Deus deu um direcionamento, mas você, por causa da sua teimosia, você insistiu em permanecer onde estava. Ou quantas vezes Deus mandou você esperar, mas você saiu correndo na frente, como uma criança pequenininha que não obedece ainda muito bem. Sabe, queridos, o Espírito Santo hoje, nos nossos dias, ele continua nos guiando. Ele continua nos dando direcionamento. A grande questão é se nós estamos realmente ouvindo e obedecendo de maneira instantânea as ordens dele. Essa é a grande questão. Torno a repetir para que você não esqueça. Por que muitos cristãos dizem que não ouvem o Espírito Santo, que não ouvem a Deus? Por quê? Porque elas preferem confiar na sua própria lógica, elas preferem confiar no conselho de alguém, elas preferem depositar confiança em tudo que é lógico para ela, e ela deposita confiança em tudo aquilo que ela consegue ver, tocar, sentir, ouvir fisicamente, mas ela não dá espaço para Deus dar direção, para Deus obedecer o mandamento de Deus. Muitas vezes ela sente fortemente dentro dela, ela sente a direção, ela sente que Deus não está mais ali, mas ela insiste em permanecer ali. Então, as coisas na vida realmente não vai dar certo. As coisas realmente vai dar errado. Eu preciso da direção de Deus, não entendendo mesmo sem entender. Eu preciso seguir a direção de Deus. Segundo, entender que eu preciso obedecer de maneira instantânea. Eu não tenho que parar, pensar, meditar, analisar, fazer cálculos. Mandou, tá mandado, eu vou seguir instantaneamente. E terceiro, entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas nós também temos que trazer, queridos, que nem sempre a nossa lógica, nem sempre ela vai estar alinhada com os planos de Deus. A nossa lógica, a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso intelecto vai estar alinhado com os planos de Deus. Quantas vezes tomamos decisões baseadas apenas naquilo que parece ser certo? E aqui Deus nos ensina que nós devemos substituir o nosso entendimento por confiar nele. Você realmente confia em Deus? Você realmente confia no Espírito Santo? Ou ainda você tenta controlar as coisas? Você gosta de ter o controle sobre as mãos? Esse é o grande problema. Uma pessoa que ela centraliza o poder nas suas mãos, ela não consegue andar com Deus. Porque a primeira lição para ser guiado pelo Espírito Santo não é confiar em si mesmo, mas é confiar no Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito Santo não é Deus? O Espírito Santo não é mais do que você, mais do que eu, mais do que todos nós juntos? Sim, então eu preciso aprender a confiar nele e não querer o controle na minha mão.
Então eu quero que você leia comigo agora um texto bem importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 e 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 e 7. Diz assim para nós: Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Queridos, olha aqui que forte esse texto. Paulo queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo impediu. Não vai. Isso mostra que nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda oportunidade é de Deus. Mas também nem toda porta fechada é obra do diabo. Às vezes o Espírito Santo fecha caminhos que parecem bons, mas ele vê o que nós não vemos. Ele sabe o que nós não sabemos. Será que estamos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo? Ou nós insistimos ainda em permanecer com os nossos planos? E aqui eu quero te dar uma dica, para que você possa se tornar sensível à voz do Espírito Santo. Eu sempre ensino, queridos, que o batismo com o Espírito Santo é algo grandioso e poderoso. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas, comece a fazer isso. Por quê? Porque além do Espírito Santo ele derramar um poder sobrenatural sobre a tua vida, o orar em línguas faz você treinar o seu espírito e ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Quanto mais você ora em línguas, mais sensível à voz do Espírito Santo você fica. E mais fácil fica de você caminhar. Ele diz não, você obedece. Diz sim, você obedece. Diz espere, você espera. A obediência instantânea. Então, se você quer afinar os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito Santo, coloque isso na sua mente. Eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu preciso pedir ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, a sua palavra me garante que se eu pedir, o Senhor me dará o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas. A oração em línguas, queridos, é uma oração que aonde você ora aquilo que o Espírito Santo gera em você. Como o Espírito Santo ele se assenta no teu espírito e ele gera uma oração e você apenas pronuncia aquilo que o Espírito Santo está gerando em você, você sempre está em contato com o Espírito Santo. Então isso faz com que você fique mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Outro texto que eu quero trazer para você aqui, o último texto é Gálatas capítulo 5, verso 25. Gálatas 5, 25 diz assim para nós: já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Olha só como que o apóstolo Paulo, ele diz da importância do Espírito Santo na nossa vida. Se vivemos no Espírito, nós também temos que andar pelo Espírito. Aqui Paulo nos ensina que não basta dizer que temos o Espírito Santo dentro de nós, mas que nós precisamos andar no mesmo ritmo que ele. E o que significa andar no mesmo ritmo que o Espírito Santo?
Lembra da historinha, do texto base que nós lemos? Significa que quando ele mandar você parar, você tem que parar. Quando ele mandar você avançar, você vai avançar. E quando ele mandar esperar, você vai esperar. Se tentarmos correr na frente, nós iremos nos cansar. Se ficarmos para trás, nós vamos nos perder. Então o segredo é estar alinhado com o Espírito Santo, no ritmo do Espírito Santo. Lembre-se disso, queridos. Se eu tentar correr na frente, eu vou me cansar. Se eu ficar parado, se eu ficar para trás pensando, raciocinando, sem obedecer, eu posso me perder. Então o segredo é: andou, a nuvem anda, eu ando junto. Parou, eu paro junto. O Espírito Santo manda andar, eu ando. Mando parar, eu paro. Manda esperar, eu espero. Mas quando que você vai conseguir fazer isso? Quando que você vai conseguir obedecer isso? Quando você dedicar tempo a orar. Quando você dedicar tempo a orar, principalmente a oração em línguas. Principalmente na oração em línguas. Por quê, pastor? Porque, como eu expliquei para você agora de pouco, quando você ora em línguas, você não ora aquilo que a sua mente gera. Não é a sua mente que gera aquelas palavras estranhas. É o Espírito Santo de Deus que gera no seu espírito essa linguagem estranha, essa oração estranha, aonde você vocaliza essa oração estranha, que você nem sequer entende. Mas que a Bíblia me garante que quem ora em línguas está se edificando. É por isso que eu digo para você, quanto mais você buscar do Espírito Santo, quanto mais você viver na presença do Espírito Santo, mais você vai viver no Espírito e mais você vai andar pelo Espírito. Amém? Então deixa eu aqui trazer para você como você pode ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias. Guarde esses 5 direcionamentos que eu vou te dar aqui. Primeiro, sempre antes de você tomar uma decisão na sua vida, seja ela qual for, antes de você tomar uma decisão, ore e peça direção de Deus. Nem sempre a sua lógica é certa. Talvez a sua lógica, para você humanamente analisando, é algo correto. Mas ore primeiro a Deus para saber se a sua lógica naquele momento ela está alinhada com Deus. Ela está alinhada com o Espírito Santo. Se naquele momento da oração você sentir paz, vá e tome a decisão correta. Se aquilo não te trouxer paz, te trouxer dúvidas, não tome a decisão enquanto você não tiver certeza. Amém? Por mais que você seja pressionado, você tem que ter a confiança. Olha, eu não sinto que é a hora certa de tomar essa decisão. Eu preciso orar e pensar sobre isso e tomar a decisão correta. Amém? Segunda dica: ore em línguas. Busque o batismo com o Espírito Santo. Somente assim você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de maneira clara dentro de você. Assim como você ouve a oração sobrenatural que o Espírito Santo gera dentro do teu espírito, da mesma forma o Espírito Santo vai falar na sua linguagem, dizendo para você: avança, espera, pare. Amém? Terceira dica: obedeça, mesmo sem entender. E obedeça de maneira instantânea. A direção de Deus pode não fazer sentido no momento, mas sempre vai te mostrar e vai te revelar depois o verdadeiro propósito. Quarto, não resista ao mover do Espírito Santo. Se ele está fechando uma porta, confie que ele também tem algo melhor para você. Não é porque uma porta está fechada
que você acha, é coisa do diabo. Não. Muitas vezes Deus vai fechar uma porta, porque ele tem um propósito melhor lá na frente. Mas também nem toda porta aberta, nem toda oportunidade vem de Deus. Mesmo diante de oportunidades boas, que aparentemente é boa, até a aparência de ser boa, você tem que orar e pedir direção para o Espírito Santo. Espírito Santo, isso vem do Senhor? Isso é do seu agrado? Quinta e última dica para você ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias. Mantenha um coração disponível. Quem está pronto para ser guiado, queridos, pelo Espírito Santo nunca fica perdido. Mas sempre tem um coração pronto para ouvir a mensagem de Deus, sempre tem um coração pronto para ouvir o Espírito Santo e obedecer. Amém? Dessa forma, queridos, eu posso dizer para você, o Espírito Santo ele está te chamando. Ele tem direção para você. A estrada para você tomar direção está à sua frente. Deus, o Espírito Santo tem direção, tem estratégia, tem propósito para a sua vida. Mas você precisa estar disposto a ouvir e a obedecer a Ele. Então vai aqui embaixo agora na mensagem do vídeo. Logo aqui embaixo da mensagem do vídeo, nos comentários, escreve lá: Espírito Santo, eu quero ser guiado por Ti. Escreve lá. Não esqueça de deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação. Amém? Deixa eu orar por você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa mensagem, por esse devocional de hoje. E coloco diante do Senhor a vida de todos esses irmãos e irmãs que estão aqui conosco no devocional de hoje. Aonde eles possam, Pai, ser guiados completamente pelo Teu Espírito. Aonde eles possam ser sensíveis à voz do Teu Espírito. Obedecer instantaneamente à direção do Teu Espírito. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.